Reforçar o que já deu certo na instituição e implementar modelos que são sucesso em outros países. Essa tem sido a estratégia da FAG nos últimos anos. E quem sabe disso como ninguém é o professor Afonso, que é pró-reitor acadêmico aqui da FAG, tem participado ativamente dessa busca por novidades, né, Afonso? E prova disso é que ele acabou de voltar de Nova York. E vamos começar explicando então. Ano passado foi Finlândia, por que esse ano os Estados Unidos? Então, Amabile, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Então, mais uma vez eu participei de um projeto que, na verdade, é uma parceria que a FAG tem com instituições da Europa, instituições dos Estados Unidos, sempre nessa busca aí de trazer novidades, de estar sempre atualizando o nosso dia a dia da sala de aula. E Nova York foi um espaço que a Universidade de Columbia abriu para que a gente fosse lá e fizesse uma imersão nos processos de aprendizagem lá para aprender um pouco sempre. Quem participou dessa viagem? Como é que é composto esse grupo? Então, o Centro Universitário ele faz parte de um consórcio que é o STEM Brasil, que estuda e desenvolve atividades na área de metodologias ativas há muito tempo. Estuda métodos inovadores, né? Há bastante tempo, desenvolve e qualifica professores. E dentro dessa programação estão previstas algumas missões ou imersões, como aquela que a gente fez na Finlândia o ano passado, né? Então, este ano o grupo acabou indo para Hong Kong, que é uma das ações da qual eu não participei, né? Que sempre vão alguns do grupo. E Colômbia tem um projeto muito interessante lá, que é de inovações, de desenvolvimento de metodologias e de didáticas de sala de aula. E aí um grupo de professores aqui de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, aqui do Paraná, só fui eu, né? A gente se reuniu novamente, se reencontrou novamente numa outra atividade dessa, onde a gente aprende muito, a gente faz muitas trocas. Como é que é o cronograma dessa viagem? Muitas vezes as pessoas podem estar assistindo e pensando, o Afonso vai para lá, passeia, vê um lugar ou outro, mas na verdade não, né, Afonso? Na verdade é muito intenso esse processo de troca de informações. Exatamente, a gente já vai com um cronograma pré-estabelecido, inclusive a gente recebe muitos materiais com antecedência para poder fazer a leitura, para poder entender um pouco, né? Então no primeiro dia tem justamente aquela discussão sobre uma premissa dessas visitas, né? Que as metodologias elas não se resolvem por elas mesmas, mas sim dentro de um contexto. Então é importante que a gente conheça o contexto, que a gente saiba quem são aqueles alunos, quem são os professores, quais são os objetivos. Isso tudo acontece antes. Quando já presencialmente lá no dia a dia, então a gente acaba conhecendo professores, conhecendo metodologias, discutindo sobre a possibilidade de aplicação no contexto brasileiro, mais específico no contexto dos alunos que hoje são do Centro Universitário FAG. Então nós temos aula das 8 da manhã às 5 da tarde, né? A partir do terceiro dia, elas estão especificadas atendendo a curiosidades ou necessidades individuais. Então, cada professor estabelece com antecedência quais são as suas curiosidades e objetivos, e a partir do terceiro dia você acaba sendo direcionado para pontos específicos do teu interesse. A gente tem algumas fotos da viagem, né? Acho que dá para ajudar a entender melhor como funciona. Que lugar é esse? Essa é uma sala de aula. Então, assim, dá para a gente ver que não tem nada de tradicional, não tem nada assim de muito inovador e tecnológico. É um lugar agradável, é um lugar tranquilo para se trabalhar. Lá no canto tem espaço para você colar papéis, para você discutir, para você interagir. Existe eles chamam de uma manifestação de interesse inicial, onde você manifesta num papel, num post-it, na verdade, e cola no mural. Depois você visita os post-its de todas aquelas pessoas que estão ali, inclusive tem muitos estrangeiros aí, e você se organiza pela ordem de interesse, a partir do que está escrito naquele mural. Tem uma sala de café, então tem um espaço. Neste primeiro momento a gente está ali manifestando as coisas que gosta, que sabe, que faz, e no segundo momento é quando a gente se reúne com esses psicoafins aí, né? Onde os assuntos são comuns, os interesses também. Então é uma metodologia muito clara e muito simples e que acaba atingindo resultados fantásticos, né? A gente acabou conhecendo alguns espaços e pelo grupo que eu escolhi, eram grupos de comunicação social, a grande maioria. A gente acabou indo na graduação de jornalismo do Columbia, que é fundada, né, e homenageia, né, o Pulitzer, que dá nome, né, para o maior prêmio de jornalismo do mundo. Então lá também a gente visitou algumas aulas, participou de algumas atividades e o formato é muito parecido. Não existem carteiras lá, não existem
essa estrutura tradicional, sabe, Amabile, que ainda temos aqui, mas que logo não vamos mais ter. O que tem na sala de aula são muitas mesas para discussões, muitos espaços abertos, é uma coisa bastante agradável e que favorece a relação entre os alunos. O que a gente tem de semelhança entre o formato do ensino lá e o formato brasileiro? Olha, nós temos ainda a construção de um currículo muito parecido. Lá ainda os conteúdos eles são estabelecidos num hall e são separados em cargas horárias, né? E distribuídos por projetos de ensino. Nós já trabalhamos com projetos de ensino aqui, né, no Centro FAG. A gente já desenvolve muitas atividades, muitas disciplinas nesse modelo. Eles têm mais experiência por trabalharem com isso há mais tempo. E a experiência faz com que o aprofundamento dos projetos seja mais efetivo. Eles acabam já interagindo com a comunidade, eles já vão produzir e resolver problemas da comunidade onde vivem. Nós ainda desenvolvemos projetos mais simulados com algumas intervenções na comunidade, que é o que vai se intensivar aí com essa nova metodologia. Acho que algo que chama muita atenção nos filmes americanos é a questão de poder escolher as matérias. Existe isso em todas as instituições? Existe isso na Colômbia? É algo que poderia ser adaptado para o Brasil? Ainda não? Olha, os alunos vão poder escolher os projetos de ensino. Ainda não 100%, porque o aluno precisa de um fundamento, ele precisa de um chão tecnológico, bibliográfico, ele precisa de fundamentação teórica para poder interagir. Então, um percentual do desenvolvimento da graduação vai acontecer dando essa fundamentação em vários momentos, que podem ser até de intervenção, podem ser até interativos, mas vão acontecer. Mas uma grande parte, Amabile, dos novos projetos vão ser exatamente assim. O aluno vai eleger uma área de interesse e ele vai produzir projetos e soluções para problemas que serão apresentados, desenvolvidos ali, e ele vai construir, produzir, interagir, muito parecido com aquilo que a gente vê, né? Claro, os filmes americanos, eles fantasiam um pouco isso, mas não está muito longe da realidade, e é isso que a gente busca, dar para o nosso aluno o que tem de melhor no mundo e o que tem funcionado. E a gente tem outras fotos aqui da viagem para acompanhar essa passagem pelos lugares, né, que o grupo esteve. Você também então, foi além de, claro, estudar bastante, a gente também tem uma agenda de passeios, de conhecer um pouco da cultura, faz parte desse momento de contextualizar, né? Aqui foi uma visita que a gente fez na Filadélfia, que fica na Pensilvânia, que tem um grupo de escolas muito parecido com o nosso. Então, assim, a característica, até a classe social, a forma de interação da Filadélfia é muito parecido com as escolas brasileiras. Então, foi uma visita bastante interessante, a gente teve a oportunidade de passar, conhecer o Museu de História Natural, claro. Que é um ícone, né, da cidade, não tem como não passar por lá. Não passar por lá. O que tem mais interessante, acho que também interessante, vamos dizer assim, o museu faz parte dos currículos das escolas básicas de Nova York. Olha só. Então as escolas têm no seu currículo uma visita ao museu com frequência. Os alunos desenvolvem conteúdos. Então quem tiver a oportunidade de estar em Nova York, visitar o museu, vai encontrar muitos alunos, muitos professores lá trabalhando, estudando, escrevendo, desenvolvendo atividades com os alunos. Então o museu não é apenas um lugar turístico de visitação, mas ele é uma sala de aula também. Né? O New York Times, né? Outro ícone. O New York Times é um lugar também que a gente foi visitar, até por ser um ícone da comunicação, né? E também influenciado pelo grupo de trabalho que eu estava lá, né? Que são de jornalistas, pessoal que trabalha com comunicação, designers. E aí, numa dessas escolhas, eu fui junto conhecer o New York Times, não tinha ideia da grandeza que ele tem e até da simplicidade que tem também no seu dia a dia. É um jornal gigante, assim, que leva muito a sério o trabalho de cada um, faz a gente se apaixonar aí pela tua área. E essa vivência, na verdade, faz toda a diferença na hora que você vai compreender o sistema educacional, propriamente dito, né? Porque às vezes a gente vai sem ver o dia a dia de quem mora ali, sem entender. Eu acho que participar disso, visitar os lugares onde as pessoas trabalham, onde elas vivem, onde elas estão todo dia, ajuda a ter uma noção melhor do contexto, né, Afonso? Amabile, perfeito. Porque por que algumas instituições que hoje têm algumas iniciativas voltadas para metodologias ativas não estão dando certo? Porque é preciso entender que não dá para buscar uma metodologia lá fora e aplicar aqui.
Eu vou lá, entendo como funciona, venho e aplico. Isso não funciona. Eu preciso entender o contexto no qual aquela metodologia fez sucesso, entender o contexto no qual estão inseridos meus alunos, meus professores, quem eles são, como trabalho, e aí sim, essa adaptação, essa reformulação, essa reconstrução dos métodos de ensino, que é o que tem sido feito aí nos últimos 2 anos, principalmente aqui na FAG, é o que tem dado resultados importantes e que tem feito com que a gente atinja objetivos de sucesso metodológicos que os alunos já têm acesso agora, mas vão muito mais a partir de agora chegar para os alunos, porque a gente amadureceu isso, a gente estudou isso, não parou nunca, né? E o nosso grupo de professores que estuda isso agora é bastante grande e eu acho que muito mais efetivo. E a cada viagem esse conhecimento se aprofunda, né? Na verdade, essa vivência, você consegue comparar um país com o outro, ver o que tem de similaridade, acho que isso é muito rico, né? Acho que a gente ganha muito com isso. E quem ganha também é o quadro Conversa sobre Educação, que o Afonso apresenta desde o começo do Universo FAG. Afonso, como é que é essa experiência para você, de poder viver isso lá fora, trazer para cá e trocar essa ideia com os professores e com profissionais da área nesse quadro? Então, Amábile, viajar é muito bom, né? Não dá para negar que, né? A gente fala de trabalho, mas viajar é muito bom. Inclusive, eu tenho dito muito, né? É uma questão, as pessoas viajam menos porque tem a ideia de que é caro, de que é difícil e não é. Tem gente gastando mais dinheiro indo para as praias aí de Santa Catarina do que conhecendo um pouco da Europa, um pouco dos Estados Unidos. São lugares que a gente precisa conhecer. Tive a oportunidade de conhecer muitos, né? E isso faz com que a gente vá amadurecendo e vá aprendendo. O fato de que a FAG sempre abriu as portas e sempre incentivou e sempre apoiou esses projetos, na verdade, né? Eu estou lá em nome da FAG, com o apoio dela, também abriu portas internas para que a gente interaja, né? E democratize o que aprendeu lá. Não só eu, mas todos aqueles que viajam e que têm essas oportunidades. Então, tem um autor que diz, o professor Vasco Moreto, que a gente conversou com ele no Conversa sobre Educação, vocês ainda vão ver essa matéria aí no programa, ele sempre diz, a gente aprende quando ensina, aprende muito mais quando ensina. Então, cada vez que eu sento para bater um papo sobre aquilo que a gente está estudando, com outros colegas, professores, a gente aprende muito mais. Então, é uma oportunidade fantástica e que todos os professores deveriam experimentar. E a gente é muito grato, na verdade, pela sua participação no programa, por sempre dar esse aprofundamento que é necessário quando a gente fala de educação, né? Eu acho que só quem vive isso no dia a dia consegue trazer a realidade e juntar com essas teorias, com essas possibilidades, com tudo isso que o mundo nos traz, né? Na verdade, esses modelos de fora, os modelos aplicados aqui, enfim, a gente é muito grato, muito feliz por isso, pela sua participação sempre aqui no programa. Eu fico feliz, agradeço, porque o programa Universo FAG hoje ele ganhou um espaço muito grande na nossa comunidade interna, nossos alunos, nossos professores. Hoje a comunidade acaba conhecendo um pouco do nosso trabalho por meio deste veículo, que é este programa, que tem o maior carinho de participar dele, e agradeço pelo convite aí, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito neste programa.